Você já se perguntou o que Deus espera de alguém que quer caminhar com Ele, viver perto dEle, ter intimidade com Ele? Hoje estamos lendo o Salmo de número 15. E esse salmo responde a essa pergunta e também nos chama a atenção do que significa menos religiosidade e mais intimidade com o Senhor. O Salmo de número 15 nos mostra que Deus procura pessoas que demonstrem a sua intimidade com Ele, com as suas atitudes, com as suas práticas, com a sua vivência no dia a dia. Por isso, o Salmo de número 15 nos traz uma lista de qualidades das pessoas que têm plena intimidade com o Senhor. Precisamos entender o que significa viver na presença de Deus. O salmista, no Salmo de número 15, já no versículo 1, ele começa com uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Naquele tempo, o tabernáculo, ou morar no santo monte do Senhor, significava um lugar, um espaço para vivenciar a presença de Deus. Hoje em dia, entendemos que Deus está em todos os lugares e principalmente, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, eu e você, a partir de uma experiência pessoal com Cristo Jesus, como Senhor e Salvador, somos templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu não preciso mais de um lugar, de um monte, de uma cidade. Eu preciso sim viver a todo instante a minha intimidade com Deus. E aí então, com essa pergunta do salmista, eu trago para você uma outra pergunta. Como deve viver alguém que deseja andar diariamente com o Senhor? A resposta não está apenas em práticas religiosas, mas numa vida transformada por Deus. Volto à minha frase de impacto: menos religiosidade e mais intimidade com Deus. Porque Deus está procurando pessoas que sejam íntegras. E a integridade aqui é muito mais espiritual do que qualquer outra coisa que você esteja vendo à sua volta. O verso de número 2 diz assim: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Deus deseja que a nossa fé seja demonstrada nas nossas atitudes. Não basta parecer cristão, é preciso ser seguidor real de Jesus Cristo. É preciso viver como discípulo de Cristo em obediência ao Senhor. Integridade significa ser a mesma pessoa na igreja, em casa, na família, no trabalho, em qualquer lugar. Você continua sendo você. É diferente daquela história de que no domingo você bota a Bíblia embaixo do braço e fica santo. Depois, no trabalho, em outros lugares, você diz, não, mas aqui é outra coisa, aqui é diferente. Para o cristão, não existe diferença entre sagrado e profano. Você foi dedicado ao Senhor. Jesus Cristo pagou o preço pela sua vida. Então, em qualquer lugar que você estiver, você precisa tratar aquele lugar como um espaço que Deus está te dando para testemunhar da palavra dele. Quando observamos tudo isso, a fé também aparece na forma como tratamos pessoas. O salmista, ele mostra que uma vida de intimidade com Deus produz um coração cheio de amor, honestidade, compaixão. Os versos de 3 a 5 nesse salmo vai continuar mostrando que quem anda com Deus evita mentira, não espalha fofoca, honra o seu compromisso e age com justiça. Continuando ainda no Salmo de número 15, nós vamos ver que quem vive na presença de Deus permanece firme. O versículo de número 5 diz assim: quem faz essas coisas jamais será abalado. Isso não significa ausência de problemas, de dificuldades.
Pelo contrário, significa que você pode ter muitos mais problemas do que se você escolhe viver na onda do mundo. Mas, ao mesmo tempo, é Deus quem está te sustentando. E quando eu olho para o Salmo de número 15, eu lembro do Sermão do Monte, quando Jesus compara aqueles que são seus discípulos, que ouvem a sua palavra, como alguém que está construindo a sua casa sobre a rocha. Verso 24 de Mateus capítulo 7 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Ou seja, vieram tempestades que sacudiram aquele lugar, mas como a construção estava firmada sobre a rocha, ela não foi abalada. E aí, muitas vezes as pessoas querem dizer, a minha casa, mas aqui Jesus está falando sobre vida, vida de pessoas, pessoas que estão dispostas a ouvir a sua palavra e a praticar no dia a dia tudo aquilo que aprendemos com Jesus, o Senhor. E aí fica a pergunta para você hoje: como tenho vivido diante de Deus e das pessoas? Como é que eu tenho agido diante das pessoas que estão à minha volta? Eu tenho refletido a minha fé em Cristo Jesus? Eu tenho mostrado uma fé inabalável e eu tenho mostrado que eu estou firmado na rocha que é Cristo. Eu tenho mostrado às pessoas à minha volta que eu escolhi uma vida de plena integridade com o Senhor e ao mesmo tempo de intimidade com Deus? Pense nisso. Amanhã continuamos. Que Deus abençoe a sua vida.